Fala, meus amigos, Christian Santos, Scalpelando Cripto. Todo mundo ansioso aí pela implementação de um novo mecanismo de queima no ecossistema da Terra, impactando as moedas LUNC, Luna, UST. Né? Isso provavelmente vai ser positivo para o market cap da moeda, para o supply da moeda, que vai diminuir, né? Então a moeda vai se tornar deflacionária, tendendo então a aumentar o valor dos ativos, aumentar o valor dos ativos ali. Né? Mas eu ainda tenho as minhas dúvidas, né? E ainda me mantenho numa posição mais especulativa em relação a esse ativo. Eu vou te explicar por quê, lendo a proposta aqui, que foi votada e foi aprovada, e justamente a implementação está prevista para acontecer amanhã, no dia 12 de setembro, e há uma chance também de talvez ser realizada somente no dia 20 de setembro. Vou transcrever exatamente a informação que está aqui no site da Terra, que explica direitinho o que é essa proposta, e tem inclusive aqui os prós e os contras, né, que vai ocorrer na LUNC. Né? Então acho que é importante para você que está confiante na LUNC, que pensa que a partir do dia 12 pode justamente o preço explodir, né? Pode ser que ocorra realmente, né? Mas é bom também entender os contras, e eu me continuo na posição especulativa porque eu acredito que essa é uma mudança que tem efeito mais no curto prazo, mais especulativo realmente, mas eu acho que talvez para o longo prazo, para o ecossistema, né, a adesão de usuários pode ser menor, porque pensa, você sempre que você transacionar, pelo menos na maioria das transações que você fizer, né, com esses ativos, se você sempre perder 1,2%, porque alguém vai estar perdendo, quem vai estar perdendo vai ser o investidor ali, o usuário final do ativo. Né? Apesar desse dinheiro não ir para alguém, né, ser um dinheiro que é queimado e você sabe que é positivo para você também, é positivo para o ecossistema de uma forma geral, eu acho que no dia a dia, quando você quer fazer transações, vou transferir para minha carteira offline, e aí vou pagar agora 1,2%, né, vou perder esse 1,2%. Então pelo menos eu entendo que é assim que vai ocorrer, né, essa queima desse 1,2%, né, desse percentual dessas moedas, mas você, usuário, vai estar sendo atingido. Eu não sei se no dia a dia o usuário vai ficar contente, né, em relação a isso. Então é algo que pro longo prazo depende muito da adesão dos usuários. Agora, para o curto prazo, né, nessa tentativa, nesse plano que eles têm de reavivar o ecossistema da Terra, no curto prazo, eu acho que é muito bom, muito positivo, pode realmente fazer o valor do ativo crescer bastante. Mas eu ainda mantenho a minha posição aqui de especulação total, porque as coisas podem simplesmente sair pela culatra. Mas beleza, então vamos lá. Para facilitar aqui, vou traduzir aqui para o português. Alguns termos não são traduzidos muito bem, né, mas eu vou passar aqui de uma forma resumida, né, o que fala aqui essa proposta. Então beleza, vamos ler aqui. Proposta de alteração do parâmetro tributário de 1,2%. Essa proposta inicia o imposto para todas as transações on-chain, conforme descrito pela primeira vez na proposta 3568, para queima de 1,2%, e na proposta 4159, né, relacionada à distribuição das recompensas. Os impostos serão cobrados e queimados por atividade na rede, como envio entre carteiras e contratos inteligentes que interagem com a cadeia. Essa alteração de parâmetro não pode impor impostos sobre atividades fora da cadeia, como negociação em exchanges. Então daí tem esse questionamento também, se todas as exchanges vão aderir, né, à implementação desse mecanismo de queima. Eu acredito que sim também, porque é uma necessidade da comunidade, né, essa aqui é a comunidade clamando. Eu acho que as exchanges também não querem ir contra, né, o que a comunidade quer. Isso aqui foi votado, né, foi aprovado, é algo que a comunidade quer. Né? Então eu acredito que principalmente a Binance, que detém hoje 35%, né, de todas as LUNC que estão aí circulando, né, então eu acredito que a Binance também ela vai querer preservar, né, fazer o esforço necessário para poder preservar o ecossistema. No entanto, dependendo de mecanismos que essas bolsas de negociação usam, como passar de carteiras quentes para carteiras frias, ou seja, se elas fazem o armazenamento das moedas, elas fazem isso, né, em carteiras offline,
né, em carteiras desconectadas, em ledgers, haverá cobrança, né, desse 1,2%. Né? Então, em uma transação, por exemplo, esse valor, né, poderia ser cobrado né, de todas as transações que foram acumuladas. Né, as transações ocorrem ali de forma off-chain, na exchange, né, mas em algum momento, quando a Binance movimenta essas moedas para algum outro lugar, pode haver essa queima, né, de 1,2% e sempre será uma queima significativa, devido ao volume, ao montante. Eu estou falando, na verdade, em caso a Binance não implementar esse mecanismo de queima, né, haverá outras situações onde fatalmente, né, o volume transacionado por eles será taxado. Há muitas implicações para esse imposto, tanto técnica como economicamente. Gostaríamos que a comunidade estivesse totalmente ciente desses prós e contras antes de decidir seguir em frente. Descrição técnica. De acordo com a governança do Terra, essa proposta está sendo elaborada para alterar o parâmetro tributário de seu valor atual de 0 para 0,012, que é 1,2%. O imposto seria aplicado a todas as denominações de moeda atualmente disponíveis na rede, incluindo Luna e UST. A proposta definirá os parâmetros de taxa mínima e taxa máxima para 1,2%. O imposto será fixado exatamente nesse número. O limite do imposto total permitido em unidades USDR será fixado e tem um valor aqui grande, né, ou aproximadamente 10 milhões de dólares americanos. Não existe um limite ilimitado e, portanto, esse número cobriria os impostos necessários para todo o valor de mercado da LUNC transacionado em uma única transação. Além disso, a taxa de alteração máxima será definida como 0, evitando que a taxa de imposto mude ao longo de épocas. A política de recompensas, taxa mínima e taxa máxima, será definida como 1, com uma taxa de alteração máxima definida como 0. A política de recompensa especifica quanto disso deve ser queimado e quanto deve ser distribuído. Ou seja, parte desse valor será queimado e parte será distribuído, não será totalmente queimado, como eu disse aí no início do vídeo. 1 ou 100% indica que toda aluna recém-cunhada deve ser imediatamente queimada e não distribuída. Aqui nesse caso é para recém-cunhada. Bom, e aqui explica as transações, né, que serão impactadas. Né? Então, basicamente, envio de uma carteira para outra será impactado, envio de vários remetentes ou vários destinatários tributados de uma vez só será impactado, transações que ocorrem em dApps, né, também serão impactadas, em contrato inteligente também será impactado, trocar e enviar para uma outra carteira será impactado, criando um novo contrato inteligente será impactado, e transação de contrato inteligente será impactado. Ou seja, todas essas transações terá ali a incidência de 1,2%. Bom, e aqui eu tenho um detalhamento do que vai acontecer com as transações envolvendo, por exemplo, as exchanges. Por exemplo, Binance para Binance Off-Chain não tem taxa, a menos que isso force, né, internamente a mover, né, ativos que estão numa cold para uma hot wallet. On-chain para Binance, taxado, né, vai ser impactado. On-chain para outra exchange também vai ser taxado. Binance para on-chain, taxado. De outra exchange para on-chain, taxado. On-chain para on-chain, essa é uma message, está dizendo aqui que essa é um tipo de mensagem que está descrito ali em cima, message send, e vai ser tributado. Né, do delegado ao validador não tributado. Aqui é bom para os mineradores. Enfim, undelegate, né, quando você sai de um pool, por exemplo, de mineração, né, mesmo sendo proof of stake, você está associado ali a um pool, também é não tributado. Isso é bom também para quem está fazendo staking, né, das moedas. Retirar recompensas do validador não tributado. Votar sobre propostas de governança não tributado, propor uma nova governança não tributado, troca de LUNC para o UST atualmente está desativado e é não tributado. Bom, beleza. E vou falar aqui um pouco de prós e contras, eu vou encerrar o vídeo porque está ficando muito longo e vou deixar o link para você ler todo o restante. Acho que essa parte aqui de prós e contras é a mais importante aqui, né, desse documento.
Então os prós e os contras dessa implementação desse mecanismo de queima na LUN-C é o seguinte, ó, os prós. Prova de governança conduzida pela comunidade realizada on-chain, na rede. Essa é a prova de que a votação da comunidade realmente, né, ela funciona, né, e conduziu a uma implementação dessa mudança no mecanismo de queima direto na rede. Né? Isso o que eles estão querendo dizer aqui, bom, a comunidade da Terra é forte realmente. Isso é importante porque, na verdade, para o crescimento do negócio, né, do ecossistema da Terra, é necessário realmente que a comunidade suporte o projeto. Né? O grande risco que a Terra sofreu durante esse ataque, né, onde a UST e a Luna colapsou, né, o grande risco é a perda de reputação. Né, e eles perderam, sem dúvida alguma, a boa reputação que tinham e agora eles precisam reconstruir. Né. A comunidade ainda está suportando, seja lá qual for a motivação, né, é importante teoricamente, isso é muito positivo. Bom, a pressão deflacionária, tanto na LUN-C quanto na UST, agora a tendência é que o supply circulante tenda a diminuir, né? Então a gente tem um supply atualmente de quase 7 trilhões de LUN-C, e a tendência agora é que esse supply tenda a diminuir, e com esse supply diminuindo ao longo do tempo, a tendência é que o valor dos ativos, né, o valor unitário da moeda tende a aumentar. Bom, potencial catalisador de curto prazo para atrair novos investidores de varejo. Realmente, muita gente vai entrar agora porque buscando oportunidade, num senso mais de ganância, e os preços podem tender também a subir devido a essa alta procura, momentânea, digamos assim. As exchanges não vão considerar uma queima off-chain, até que seja promulgado no on-chain. Ou seja, as transações, na verdade, que estiverem ocorrendo ali apenas na exchange, elas não serão tributadas, se é assim eu estou entendendo. Então, ou seja, isso é muito positivo. Né? Para você que mantém a LUN-C na carteira da exchange, né, se você não tirar ela de lá, pelo que eu estou entendendo, você não será tributado nesse 1,2%. Isso é realmente muito positivo. Porque aí você, como apenas investidor, né, como especulador, você consegue especular sem ser taxado. Beleza, perfeito. Né? Agora, os contras é que os impostos são potencialmente prejudiciais para a atividade econômica de longo prazo e utilidade na rede, o que eu mencionei ainda há pouco. Né? Os DEPs existentes que não contabilizam os impostos não serão suportados, ou seja, a comunidade aí terá que fazer essa implementação, né? A comunidade desenvolvedora, né? As aplicações de DeFi que existem atualmente construídas na Terra, se quiserem continuar funcionando, terão que implementar esse mecanismo de queima. Nenhuma garantia de que as exchanges queimarão, né, o que tiver ali on-chain. Os impostos podem empurrar a liquidez restante fora da cadeia para as exchanges que não tributam. Ou seja, os impostos, né, as exchanges que estiverem com essa tributação ativa, com esse mecanismo de queima ativo, essas exchanges elas podem perder liquidez porque os usuários, talvez os especuladores ou os investidores, moverão para lugares, para exchanges, para plataformas onde esse mecanismo de queima não está implementado. Né? Mas eu não creio que isso vá ocorrer massivamente, porque obviamente você terá esse problema de aplicações, por exemplo, que deixarão de funcionar. Bom, e potencial dissuasão na atração de novos investidores, novos fundos de investimento. Beleza? Então é isso, eu queria compartilhar com você aqui a informação diretamente da fonte aqui do site da Terra, para que você pegue um entendimento melhor, né, sobre o que é essa implementação, o que é essa mudança em si, para que você tome melhor as suas decisões aí em relação a investimento. Né? Me mantenho aqui numa posição especulativa, entendo que pode acontecer totalmente ao contrário, né, do que a gente espera. Né? Pode ser que essa precificação que a gente está aguardando após o dia 12 já tenha ocorrido, que tenha sido justamente essa. Pô, subiu algumas vezes, o market cap da criptomoeda simplesmente disparou. Né? Isso durante essa semana, ou seja, talvez já tenha passado.
mas difícil de prever com certeza. Então é isso, faça sua própria pesquisa, invista com cautela, que você tenha sucesso investindo em criptomoedas. Se curtiu o vídeo, aperta aí curtir e se inscreve no canal. Valeu!